E o particular tesouro que está do seu lado, fala: seja bem-vindo, particular tesouro. Dá mais uma salva de palmas para Jesus, dá? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Cumprimentou o irmão? Assente no seu lugar, então. E nós vamos ministrar a palavra. Hoje é dia de ceia. Ceia é um dia especial. Porque é um memorial, é algo que Jesus mandou fazer em memória do que ele fez por nós naquela cruz. Amém? Eu estou ministrando o livro de Deuteronômio. E gostaria que você abrisse comigo em Deuteronômio, capítulo 15. É interessante algumas coisas na Bíblia, né? Que tem muito do aspecto cultural, do aspecto bíblico, da cultura do povo oriental. Então, terça-feira que vem, você é meu convidado para estar assistindo uma aula inaugural do nosso seminário, amém? Que vai acontecer. E saber qual que é o projeto, e qual que vai ser o tempo, e como vai ser as matérias, amém? Então, eu vou dar essa aula inaugural, se tiver no PowerPoint, possivelmente aqui. E nós só temos 40 vagas, tá? E eu não abri para outro lugar, não, só por aqui, por enquanto. Se eu abrir lá para o seminário ou para outro lugar, vai encher. Não porque eu sou alguma coisa, não, porque eles já me conhecem lá e sabem o método de ensino, que é, muitas vezes, diferenciado. Amém? A minha dependência é 100% do Espírito, tá? Se Deus tirar o Espírito, acabou. Acabou, não sobra nada que presta. Então, vamos ver. Vamos ler Deuteronômio 15, 1. Ao fim de cada 7 anos fará remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que haver emprestado. Não o exigirá do seu próximo, do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder do teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para a possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes lhes abrirá de todo a mão e lhe emprestarás o que falta, quando baste a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livramente lhes dará, e não serás maligno no teu coração, quando lhes deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, e em tudo, pois, que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirá a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Feche os teus olhos, Senhor, essa é a tua palavra bendita. Vivifica ela ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, que ela possa gerar vida nessa noite, libertação, cura, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu declaro a minha dependência, é 100% no Senhor e do Senhor. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua, e que somente o teu nome, o teu, seja glorificado aqui nessa noite. Essa é a minha oração, agradecido por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É interessante esse ano sabático, ou 7º ano, porque do estrangeiro você poderia continuar sendo o seu servo, mas o judeu não. O irmão que houvesse entre eles não poderia cobrar juros, e se ele fizesse alguma coisa, alguma dívida com você, em 7 anos você era obrigado a perdoar a dívida.
Outra coisa é que você não podia negar de dar ao necessitado e ao pobre. Não era um favor dar, era uma obrigação dar. É o que Deus diz aqui. Quando a gente vê o episódio de Pedro e João subindo ao templo, você já leu isso no livro de Atos? Sim ou não? E lá naquela escadaria, se você for em Israel conosco, você vai, não vai, em nome de Jesus? Eu vou chegar com você nessa escada, ela é a original. E lá tem fechado assim, ó, a porta chamada Formosa. E nessa porta que dava entrada para o templo, ficava ali os doentes, os coxos e os pobres com a mão assim. O que Deus está falando aqui? Está te mandando dar, sim ou não? Ele está falando você dá se quiser? Você é obrigado a dar. Então, quando aquele mendigo estende a mão para Pedro, para João, ele usa uma palavra hebraica muito interessante. Tzedaká. Você deve conhecer o famoso Melquisedeque, sim? Ou Meler Tzedeque. Meler é rei, Tzedeque, justiça. E Tzedaká é uma palavra hebraica que quando um mendigo lá te pede esmola, não é te pedindo esmola, não. Ele estende a mão para você, baseado nesse texto, e ele fala, Tzedaká, faz justiça. Deus te deu para você dividir comigo. Oh, nossa! Deus te deu para você dividir comigo. E por que ele ficava na porta? Porque na cabeça de quem vai subir ao templo, é uma pessoa que obedece o quê? A palavra. E é interessante que Pedro, nesse momento, já tinha largado tudo. No Evangelho de João, a gente vê que ele volta a pescar. Mas depois que Jesus pergunta 3 vezes para ele se ele ama Jesus, ele larga tudo. E ele, verdadeiramente, ele não mentiu para o mendigo, para o coxo. Porque se ele tivesse, ele era obrigado ao quê? A dar. E aquele homem estende a mão, e essa escada está lá para você ver hoje. E Pedro disse para ele, eu não tenho nem ouro e nem prata. Ou seja, estou sendo sincero com você. Mas tudo o que eu tenho, a coisa mais importante que eu tenho, eu vou dividir com você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E o cara, você pode dar um glória a Deus? Por que eu estou falando isso, meu irmão? Era proibido para um judeu emprestar para outro hebreu, ou judeu, com juros. Era terminantemente proibido abandonar o pobre, a viúva e o necessitado. Proibido. Em qualquer cidade que tivesse, o povo de Deus era obrigado a amparar. Está ouvindo? Você vai ver que Paulo, no Novo Testamento, está com um problema com as viúvas. Porque Nero está decapitando gente adoidado, matando cristão e largando muita viúva para a igreja. Quem já leu lá? Ele fala, inclusive, assim, ó, se você está vivendo nessa época aqui, porque quem lê aquele texto acha que tem que ficar celibatário, né, igual o padre fica. Mas não é isso que ele está falando, não. Ó, se você está vivendo nessa época aqui, vou traduzir para você, é bom você não casar. Por quê? Provavelmente você vai ser o quê? E vai largar para a igreja o quê? Viúva. Então não case. Não é que ele é contra o casamento, ele nunca vai ser contra aquilo que Deus instituiu no Gênesis. Amém? Ele está falando que para aquela época, não case. Por quê? Você pode morrer e largar para a igreja sustentar o quê? Viúva. Mas é interessante, porque além desses 7 anos, existia um outro ano de remissão. Ou um ano de toda a dívida era paga. Agora, não é só para o judeu, não. É para qualquer um. De 49 em 49 anos, todo homem era obrigado a libertar o escravo, a devolver a terra, caso a terra estivesse em penhora, libertar os filhos, porque pagava-se para um escravo meio salário, o salário da época.
Não é que o cara era escravo também que não recebia, não. Ele recebia meio salário. E se você ler esse texto, você vai ver uma reforma agrária também, perfeita. Sabe qual que é? Se o cara tinha uma terra, ele não podia, depois dos 7 anos, que usou a pessoa, mandar ele embora de mão vazia, não. Ele era obrigado a dar um pedacinho de terra para o cara plantar e viver. Olha que interessante, como é que Deus, ele é o quê? Perfeito. Ninguém ficava sem terra e ninguém era o quê? Escravo. A vida inteira. Não podia. Por mais que o cara endividasse. E se o cara era estrangeiro e endividasse, ele tinha que dar aos seus filhos, quando fala escravo, aqui é servo, para trabalhar, obrigatório para pagar a dívida. Recebia para isso. E quando terminava o prazo, ele ganhava um pedaço de terra. Deus é um Deus justo, sim ou não? Eu acho interessante que tem muito crente que se converte e deve, e fala para o outro, Deus lhe pague. Se você converteu, aí que você vai pagar, sim ou não? Por que que a igreja hoje é uma fonte de escândalo? Porque o cara acha isso. Ah, eu converti agora. Era um baita picareta. Você vai procurar todo mundo que você picaretou e vai tentar pagar dentro da sua possibilidade, sim ou não? Não, eu agora converti, está tudo pago. A sua dívida de pecado está, glória a Deus, amém? Você não deve nada para o capeta, amém? Mas para a pessoa, é até um excelente testemunho você chegar e falar que vai pagar, sim ou não? É interessante que antes de eu me converter, eu bati num carro de um moço. Eu tinha, na época, uma Opala diplomata, ganhava muito dinheiro com padaria, bati num Monza de um rapaz, um Monza novinho. Novinho que eu falo assim, era antigo, mas estava super conservado. Não era muito antigo, é que esse tubarão, na época, não era tão antigo. E o rapaz tinha um seguro total. E eu, como era do mundo, o que você fala? Ó, se você falar que está errado, você mentir, eu pago a franquia, arrumo o seu carro e o meu. Isso é coisa do mundo, sim ou não? O rapaz falou, não vou fazer isso. Eu acho que ele até era crente ou é crente. Não perguntei, ele falou, não vou fazer isso não. Senão eu perco o meu bônus do seguro. Né? Se eu tiver errado, eu perco o bônus. Falei, então não vou te pagar coisa nenhuma. Pode me levar para o pau. E catimbei o cara para pagar. E me converti, né? Paguei, aí ele me levou para a justiça. Depois de uns 4 anos que eu paguei a franquia do seguro dele. Quer dizer, ganhei 4 anos na catimba ali para pagar o rapaz. Beleza. Um dia eu vou para a praia, esqueço de pagar uma conta em dezembro, paguei a de janeiro, em fevereiro eles cortam a minha luz. Aí eu vou lá na CEMIG, adivinha quem é o atendente da CEMIG? Deus falou aí, ó, você é crente agora, você vai lá pedir perdão para ele e vai perguntar se você deve ele mais alguma coisa. Porque se ele falar, você paga. Nossa! Falei, e eu pulando fila para cair nele, né? Que antigamente era presencial, quem lembra disso? Você tinha, e era lá na Pampulha, então, pulava um, na hora que vi que era ele, eu falei, você está lembrado de mim? Falou, estou. Falou, ó, hoje eu sou outra pessoa. Quero pedir perdão para você, pelo rolo que eu arrumei na sua vida aí, ó. Te catimbei. Falou, não, mas você me pagou. Falei, não, mas desonestidade. E eu quero te falar o seguinte, você ficou com mais algum prejuízo? Ele falou, não, deu certo. Cara, até assustou. Acho que ele nunca viu isso na vida. Nunca. Você ficou com mais algum prejuízo? Se ficou, quero te pagar. Falou, não, está tudo certo. Falei, então eu estou perdoado? Tá. Ó, acabou. Quando você quer arrumar, dá uma salva de palmas para o Senhor. Aquele homem devia ter uma mágoa no coração de mim há muitos anos. Que podia estar me prendendo no mundo espiritual em alguma coisa. Sim ou não? Acabou o ranço. Então Deus, quando você quer, diz que Ele reconcilia você até com quem é o seu inimigo. Sim ou não? Mas há preceitos bíblicos que têm que ser cumpridos. E esse é um preceito. Crente não pode ser picareta. Fala misericórdia, sim ou não? Não pode ser picareta. Agora, havia uma outra técnica de Deus, mais radical do que essa. Era chamado jubileu. E no jubileu, é qualquer dívida, para qualquer pessoa, está paga.
É interessante, abre comigo Levítico, capítulo 25, porque a Bíblia diz que Jesus veio apregoar o ano aceitável do Senhor. E você não sabe o que é isso, pois vai saber essa noite o que é o ano aceitável do Senhor. E em nome de Jesus, ninguém vai sair daqui nessa noite escravo de ninguém. Amém? Você vai ver por que você não é escravo mais de ninguém. Amém? Abre comigo Levítico 25. Levítico 25, verso 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Qual dia? Da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a terra. Santificareis o 50º e proclamareis o quê? Liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Acabou. Ninguém seria escravo de uma pessoa ou servo a vida inteira. Porque, vamos dizer que faltasse 20 anos para o jubileu. Quando completasse os 49 anos, o 50º, os caras te devessem 1 milhão, a dívida está paga. Misericórdia. E era para qualquer um, voltava para a sua possessão. Mas tinha o dia e tinha o jeito. Era o dia da expiação e depois do toque da trombeta. Você fala, pastor, o que isso tem a ver com Jesus na minha vida? Meu filho se arrumou dívida para burro com capeta, tá? Se arrumou, você estava dentro do cheque especial de pecado, ó. Você estava no vermelhaço, sim ou não? E se morresse, você ia rodar para o lago de fogo, sim? E você era um escravo. E essa dívida sua, nunca você ia pagar ela. Sabe o que é? Nunca. Mas para Deus, não. Eu quero que você leia um dos ministérios de Jesus. Muitas vezes você não leu o que ele fez por você. No dia da expiação, naquela cruz, que é o memorial que nós vamos celebrar hoje, ele fez algo maravilhoso. Abre comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5. Desculpa, é 4. Desculpa. Logo depois de ser batizado pelo Espírito Santo, está em Lucas 3, Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. Abre o verso, Lucas 3, 23. Lucas 3, 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Eu já preguei aqui que o primeiro lugar que ele foi levado foi para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Ou seja, e quem levou ele para o deserto foi o Espírito Santo. Eu não sei se nessa noite você está em algum deserto, mas se você é de Deus, tudo contribui para o seu bem. Amém? Deserto não é lugar de morada sua, mas é lugar de poder de Deus na sua vida. Amém? É o lugar que ele mandou o maná para aquele povo, que ele foi a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Mas logo depois do deserto, ele entra numa sinagoga. A sinagoga não era um lugar de culto, a sinagoga era um lugar de ensino. E só ensinava. Existia dentro da sinagoga uma cadeira, uma só, que era a cadeira de Moisés, que era para a pessoa que ia ministrar a palavra, sentava. Lá eles não pregam em pé. Pregam o quê? Sentado. Sentado na cadeira de quem? Moisés. E Jesus, aquele dia, ele congregava nessa sinagoga. Você não acha que um judeu ia pegar e dar para ele ler o livro se ele não congregasse? Abre aí comigo Lucas capítulo 4, vamos começar a ver esse texto. Verso 16.
E quando você for em Israel, nós vamos entrar numa sinagoga que provavelmente ele frequentou em Cafarnaum. Amém? Nós vamos numa sinagoga da época de Jesus. Você já pensou, não? Você pega aquelas pedras e pensar que ele pregou naquele lugar. Você já pensou nisso? É demais, não é? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu o quê? Costume. Todo sábado, então, ele ensinava a palavra onde? Qual que é a diferença agora? A diferença é que ele está cheio do quê? Do Espírito. E levantou-se para ler. Ó. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou-se o lugar onde está escrito. Ele lê em pé, e depois ele senta para poder o quê? Ensinar. E diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação. Fala para o irmão, libertação, fala aí, ó, libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E o 19, que é o que eu estou falando, apregoar o jubileu, fala, jubileu, o ano aceitável do Senhor. Você sabe o que Jesus vai fazer na sua vida? Ele pode devolver tudo aquilo que você perdeu, dá glória a Deus, porque quando você tem um compromisso com Ele, você entra no jubileu, o ano aceitável de quem? Do Senhor. Ele é o jubileu. Ele restaura casamentos, restaura sonhos, restaura saúde. Ele devolve aquilo que o diabo te levou, te tomou. Quando você confia nele e entrega a sua vida para ele. E quando eu falo crer e confiar, o católico espírita crê em Jesus. O Jesus dele não é o mesmo meu nem o seu, não. Para um é o espírito de luz. Para o espírita. E para o católico é aquele Jesus de 1,90 m, de olho azul romano, que na realidade é Mitra, filho do Deus Sol, que eles adaptaram para quem? Jesus de Nazaré. Mas o nosso Jesus, o verdadeiro, vive, reina e vai voltar para nos buscar. E Ele continua libertando, Ele continua sarando, Ele continua pregoando o ano aceitável do Senhor. Isso pode acontecer hoje na sua vida. O que o diabo já levou seu, hein? Saúde, finança, família. Jesus, ele veio apregoar o jubileu. Esse texto de Isaías, ele leu e falou, hoje, essa profecia se cumpriu em mim. Mas aqui fala que tem que ter uma trombeta. Eu esqueci meu chofar em casa, mas eu vou botar uma trombeta do telefone para você, tá? E tem que ser no dia da expiação. Você sabe o que é expiação? Expiação ele fez há 2000 anos atrás, é o que você vai celebrar aqui hoje. Quando para ele custou algo terrível, não a morte de cruz, mas há um momento na Bíblia que ele entra num lugar chamado Getsemane, em hebraico Getsemane, ou prensa de azeite, é exatamente o lugar que você está agora, dá glória a Deus. Você está na prensa de azeite. Essa palavra às vezes te dá uma espremidinha, sim ou não? Você está nela. E Jesus naquele momento, ele ora 3 vezes ao Pai, para que passe dele um tal cálice. Mas ele diz, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E eu te digo nessa noite, se você falar para Deus, seja como tu queres, Ele pode mudar a sua vida agora. Jesus como filho legítimo de Deus, porque nós fomos adotados, tá? Ele não. Ele é o unigênito do Pai. Você pode falar, Deus, seja como tu queres. E Deus, nessa noite, tem prazer em restaurar sonho, casamento, em curar, em te libertar. E aí,
Jesus Cristo entrou naquele lugar, falou, ó, eu vim pôr, e ele, vamos ler aqui, ó, 4, o Espírito do Senhor está sobre mim. Que Espírito? Você sabe que o Espírito Santo tem 7 atributos. Essa profecia de Isaías, ela está escrita que iria se cumprir no Messias, porque sobre Jesus viriam 7 atributos do Espírito, a plenitude do Espírito. Abre comigo Isaías 11, 1 e 2. Se você fizer um seminário, você vai ter uma noção de hebraico. Você vai aprender a Bíblia no aspecto histórico, cultural, escatológico, arqueológico, geográfico e espiritual, lógico, e escatológico, tá? E você vai ver a maravilha desse livro, que te dá temor. Te dá temor santo. Amém? Do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé, se você não sabe, é o pai de Davi. O rebento é Davi. E das suas raízes, ou da sua descendência, um renovo. A palavra renovo, no hebraico, é nazareno. Fala aí, nazareno. A palavra broto, ou renovo, vem da raiz nazir, hebraico, ou nazareno. Então está falando que da descendência de Davi vai vir um nazareno, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria com entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Fala, a plenitude do Espírito. Então ele entrou naquela sinagoga cheio do Espírito, cheio de sabedoria, conhecimento, conselho, fortaleza, fé, temor do Senhor. E ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres. E é interessante, será que o rico não pode? Lógico que pode. Porque você tem que entender o que é pobre para Deus e o que é rico para Deus. Deus fala que os pobres financeiramente são ricos na fé. E que os ricos financeiramente são pobres, o quê? Na fé. Porque põe a confiança no dinheiro que eles têm. Tinha um homem no Belvedere lá, se vocês não conhecem, não vou citar nome, mas o cara era uma garrucha em pessoa. Garruchão, pão duro. O cara pão duro, viu? E rico, mas rico. Rico de dar no porrete. Pois ele pegou Covid, falou, eu sou macho, isso aqui para mim é uma gripe. Bateu as botinas, e aí? Morreu. Acabou. Sabe o que ele levou daqui? Nada. Ele era um pobre, cego, miserável e nu. Pobre. Pobre. A Bíblia diz para você ser rico de boas obras. A Bíblia diz para você ser rico, ser uma bênção na vida de outras pessoas. Seja rico de boas obras. Sabe quem eram os cegos na época de Jesus? Ele curou cego físico. Mas ele falou para o fariseu, guia cego. Você é cego e você está levando as ovelhas para o abismo. O espírito de religiosidade te põe cego. Você começa a apontar o dedo para as pessoas e julgá-las. Eu sou melhor do que você. Os fariseus, como é que você come com esse povo? Jesus falou, guia cego. Quem sabe nessa noite Jesus tem que tirar a escama dos seus olhos, para que você tome posse das promessas dele na sua vida, que tu e a tua casa podem ser salvos, que ele quer te usar como uma bênção nessa terra, que você deve mirar para as coisas do alto, não da terra, porque as da terra vão passar, mas as do alto são eternas. Ele falou, eu vim tirar a escama.
Eu vim tirar escama. Quantas pessoas a gente ajuda quebrando pau no casamento e a escama está lá. Cada um põe a culpa no outro. E não ouve o que Deus falou, perdoa. Ah, eu acho que eu estou certo. Você não acha nada. Você tem que obedecer o que Ele mandou. Sabe por que você acha alguma coisa? Porque seus olhos estão com escamas. E quando meus olhos estão com escamas, eu só vejo defeito no meu cônjuge. Eu não vejo as qualidades dele, mas somente os defeitos. Pois nessa noite Ele quer tirar a escama dos seus olhos, para que você enxergue qualidade. Você sabe que Jesus não procurou ninguém perfeito, né? Só gente avacalhada. Pedro, cortador de orelha. Olha o cara. Misericórdia. Um líder, ele não aponta defeitos, ele potencializa qualidades. Aprende isso. Uma salva de palmas para o Senhor. Ele conseguiu extrair de Pedro aquilo que de melhor ele tinha. A perseverança em pescar a noite inteira e não pegar coisa nenhuma. Vai ser perseverante para lá, sim ou não? Eu sou desse pescador também, lá em Guarapari, lá, eu sento lá no pier, o dia inteiro. Aí chega com um peixinho desse tamanho, ganho uma risada da minha esposa, desse tamanho. Fala, você trouxe mais um peixico? Eu falo, trouxe. E vou encher no freezer de peixico, depois dou para a secretária comer lá. Mas eu sou perseverante, fico o dia inteiro lá. Chega a torrar minhas pernas no sol, tem dia que se eu não passar o protetor, fica igual uma pimenta. Então, meu irmão, olha só, dá vista aos cegos, é aquele que tem um espírito de religiosidade. Ele vem na igreja ao domingo, ele é um crentex, no trabalho dele, ele é um péssimo testemunho, na casa dele, ele é um péssimo testemunho, ele maltrata a sua esposa, ele não pede perdão. Você acha que você está enganando quem? O Deus que vê você não vê como o homem vê. Quando você entrou por aquela porta, Ele sondou a sua mente e o seu coração. E eu quero dizer que Ele não está aqui para te julgar, Ele está aqui para pregoar na sua vida o ano aceitável do Senhor, o jubileu na sua vida. O que mais que Ele veio fazer? Eu já estou quase encerrando, porque o relógio está louco ali, né? Tem que pegar o meu aqui. Senão eu vou terminar 8 horas, já pensou? 8h40? Pobre, miserável, cego e nu, proclamar libertação aos cativos. O que é isso? Quando você não perdoa uma pessoa, você está preso nela, sabia ou não? E o pior não é só você estar preso nela, não, tá? É que tem um capeta engordando às suas custas. Misericórdia, pastor. Tem um capeta engordando? Tem. Capeta come pó. Jesus não falou, rastejará no teu ventre e comerá pó todos os dias? Capeta come a sua carnalidade, a sua pirraça, a sua picuinha. Isso é alimento de demônio, blasfêmia, gritaria, malícia. E aí você não perdoou, você está alimentando aquele capeta, você está preso. A boa notícia é que nessa noite você pode ser liberto. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos capacita a amar quem nos odeia. Você já pensou nisso ou não? A orar por quem nos persegue. Esse Jesus que capacita, Ele está aqui agora, para te capacitar a ser assim. Na força do seu braço, sabe o que você vai vencer? Ninguém. A batalha é travada no joelho, a batalha é travada no amor, a batalha é travada no perdão. Aprende isso. E toda vez que você levar bomba, você vai repetir a prova, fala misericórdia. Não. Vai pensando aí quantas bombas você já levou na cabeça, que você cai nas mesmas ciladas do capeta, às vezes há 10 anos, que você está caindo na mesma cilada, a mesma história, a mesma conversa, e está lá você de novo levando bomba. Pois nessa noite, aquele que veio te libertar está aqui. Aquele que veio apregoar o jubileu na sua vida, Ele está aqui. Amém? Você sai do jeito que entrou aqui, se quiser. Porque Ele não vai te obrigar a nada.
Mas se você falar, Senhor, muda a minha vida, muda o meu casamento, restaura os meus sonhos, Pai, aquelas dívidas, gente me devendo, eu creio que o Senhor pode restaurar isso também. Ele pode tudo. Mas enquanto esse eu seu não for para a cruz, enquanto você não falar, não seja como eu quero, e sim como tu queres, nada vai acontecer. Se eu pegar uma menina, uma filha, você pegar a sua filha, o seu filho de 3 anos, botar ali em cima, e o pai ficar embaixo e falar pula, ele pula sem medo, sabia? Ele não quer nem saber, se for botar no parapeito desse prédio. Ô filhinho, pode pular que papai segura, na hora. Nós não. Deus manda você pular e você fica o quê? Segurando. Será que vai mesmo, hein? Será que Deus pode mesmo? Será que isso pode mudar a minha vida hoje? Será que algo pode acontecer comigo agora? Fala para o irmão, solta, pula no braço dele, pula nele, pula nele, pula nele. O que o médico não dá conta, ele dá conta. O que o juiz não pode, ele pode. Ele pode tudo. Vamos continuar aqui, ó. Seja livre hoje. O cego eu já falei, os cativos e os opressos. Quem é opresso? Fica a noite inteira sem dormir, pensando no dia de amanhã que não te pertence. Você é um opresso. Você está igual Jacó, pulando de um lado do outro, achando que o irmão dele ia matar ele, sim ou não? Opresso. Nossa, pelo amor de Deus, minhas contas, minha vida. Você está lotado de conta, procura o pastor Ricardo, ele que te ensina a sair do rolo. Pode procurar. Obedece ele que você vai sair do rolo. Ele ali, ó. Pastor Ricardo. Se você estiver enrolado, procure o pastor Ricardo. E sai do meio desse rolo. Saia de rolo. Então, aqui, ó, opresso, o que te oprime? O diabo conta um monte de historinha para você e você vai na dele. E você vai ver que você cai nas mesmas histórias. A vida inteira cai na mesmo 171. Ele é especialista em quê? 171. Em contar mentira. E Jesus falou, eu vim proclamar o jubileu. Você crê nisso ou não? Quem serve ele proclama o jubileu. O jubileu na minha vida foi há 27 anos atrás. E até hoje tem jubileu na minha vida. Ó, as coisas que eu passei não passam nem perto da glória que está reservada para mim, amém? Eu não troco meu Jesus por nada, ele é inegociável. Agora, se você negocia ele, para com isso. Hoje é dia de mudança, é dia de ceia, é dia de você falar, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu tomo posse da tua obra na cruz, eu tomo posse do ano do jubileu na minha vida. Eu quero um compromisso que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tem que ser macho e muita mulher para falar isso, tá? Mas eu falei há 27 anos atrás e não arrependo uma vírgula de ter falado isso para ele. Eu quero o Senhor na minha vida. Vamos nos colocar de pé, eu quero orar, vamos. Esse jubileu é proclamado para qualquer ser humano, sabia? Naquela cruz, quando os seus pecados e os meus mataram ele para valer, porque a morte foi a cruz não, tá? Se o meu pecado e o seu não viesse sobre ele estava na cruz vivo até hoje. Porque o preço do pecado é a morte. E a morte não é bater as botinas não, tá? Há uma morte pior do que morrer fisicamente, que é a separação de Deus. Lá em Mateus 27, ele diz para o Pai, Deus meu, 3 horas na cruz recebendo os pecados do mundo. 3 horas. Você imagina meio-dia no sol da época de Páscoa em Israel, não tem uma nuvem no céu, nenhuma. E aquilo ficou negro. Sabe que negridão era essa? O meu e o seu pecado. E o pai, igual eles faziam com o animal, o pai fez com ele.
mandou sobre ele todos os nossos o quê? Pecados. E de repente, quando o pai olha para a cruz, ele não vê o seu filho mais, mas ele vê a minha e a sua maldição. Já pensou? As nossas imundícias, os nossos pecados. E Deus vira o rosto e ele fala: porque o Senhor me desamparou. E aí ele dá um brado e morre. A verdadeira morte, ele experimentou. Ele foi desligado do Pai, naquele momento, para que você nessa noite seja ligado no Pai. Amém? Quando ele diz está consumado, ele está falando: eu estou pagando a sua dívida. Eu quero trazer na sua vida agora o ano aceitável do Senhor. Ele fez expiação. Eu vou tocar uma trombeta aqui da internet. E pela fé, em nome de Jesus, você vai tomar posse da libertação desse dia na sua vida. Você quer isso ou não? Pastor, tem alguma coisa mística nisso? Não, é pela fé, meu irmão. Amém? Não tem nada de místico aqui. É só para você ver como é que era feito. Eu acho legal ver, né? Que era na terra inteira, tinha que passar tocando esse instrumento aqui, ó. Na terra inteira, tinha que passar tocando. E quando esse instrumento era tocado, quem era escravo falava: oba, eu estou livre. Quem devia falar: minha dívida está paga, a trombeta. Haverá um dia em que a trombeta vai tocar, e ele vai te tirar dessa terra, e você vai ter um jubileu eterno com ele, amém? Lágrima nenhuma mais cairá dos seus olhos. É no toque da trombeta. Recebe aí, ó, o jubileu. Recebe o jubileu. Fique imaginando na terra de Israel, o povo andando, tocando o chofar. E aquele lá, aquele pobre coitado, com a mão cheia de calo, dando um glória a Deus, porque está livre. Está livre. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Fala: eu sou livre. Eu quero fazer uma oração nessa noite, antes de passar o microfone. Se você entrou por aquela porta e ainda não fez um jubileu com ele, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrastar de joelho? Não. Vou ter que orar no caco de vidro, ajoelhar no bago de milho? Também não. Em Romanos 10:9 diz o seguinte: se com a tua boca, a sua, confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, o jubileu vem para a sua vida, você será salvo. Se fosse algo complicado, ninguém seria salvo. É simples assim. Há 27 anos atrás, alguém me ofereceu isso. Falou: quem quer receber essa oração? Quem quer confessar a Jesus? Antes dele terminar, eu já pulei e falei: eu quero. Eu quero. É um ato de fé, de coragem. Falar: eu quero. Eu quero. Tem alguém aqui nessa noite que precisa falar: eu quero? Se tem, glória a Deus. Mais alguém? Se tem mais alguém, levanta sua mão, que eu quero orar com você. Tem mais alguém? Presta atenção. Eu quero. Eu quero. Tem alguém que andou nos caminhos do Senhor e por qualquer motivo largou ele? Pastor, eu tive decepção com pastor, com quem sei lá quem é.
Pois nessa noite Ele te trouxe aqui, não foi para ouvir um pastor. Eu não sou ninguém. Ele te trouxe aqui para pregoar o ano aceitável do Senhor na sua vida. Restituir tudo aquilo que o diabo te levou. Vem cá, por favor. Tem mais alguém? Mais alguém? Você quer o jubileu na sua vida? Ele quer o jubileu. Deus pode restituir a ele tudo aquilo que foi roubado. Tem mais alguém aqui nessa noite? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Por favor, sai do seu lugar, vem cá. Aleluia. Glória a Deus, vem cá. Pode vir cá. Jesus não está aqui para julgar ninguém, Ele está para salvar, né? Ele é maravilhoso, não é? É ou não é maravilhoso? Então, vocês que vieram aqui, abra o coração com fé. Creia que Jesus pode fazer tudo isso que eu falei. Ele fez na minha vida. Fez na minha vida, me libertou. E Ele pode fazer isso na sua vida agora. Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Vocês que estão aqui na frente, fazem uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu estou aqui para dizer que não seja feito como eu quero, mas sim como Tu queres. Por isso eu abro as portas do meu coração e creio que hoje, que agora, o Senhor vai proclamar um jubileu na minha vida. Eu tomo posse da restituição, da restauração, da remissão de todos os meus pecados. Eu tomo posse agora da vida eterna, da vida abundante, de que somente Jesus Cristo pode me dar. Eu tomo posse agora da paz que excede todo entendimento. Eu tomo posse agora que ali naquela cruz toda a minha dívida de pecado foi paga. E eu oro com fé ao Pai, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas para o Senhor, dá? Glória a Deus. Te abençoe. Aleluia. Pastor Nivane, por favor. Pode sentar no seu lugar um minuto. Pastor, eu quero fazer o seminário, o que eu faço? Você vai procurar ali a irmã Rosana, dá o seu nome, o seu telefone. Na próxima terça-feira, eu vou estar aqui para explicar sobre o seminário, dar uma aula inaugural. Ok? Lembrando que só tem 40 vagas. Quando tiver 30, eu inicio. Né? E eu só abri para a igreja por enquanto. Se eu abrir para fora aí, realmente vai encher rápido. Ah, eu quero aprender, quero informação, como é que vai funcionar. Procure a irmã Rosana, amém? E terça-feira que vem, você venha, para você poder estar vendo essa nova etapa da igreja, sim? De ensinamento para o